Senhor presidente, nós temos vários debates aqui, vários temas, e antes de entrar no que eu quero falar nesse momento, quero só parabenizar o vereador Pedro Rodrigues pela propositura, a Comissão da Saúde com relação a esta audiência pública. E, vereador Pedro, para mim ficou muito claro a sua propositura, Eu acho que não precisa um ensino fundamental muito completo, uma quinta série basta para entender que o senhor está dizendo que é audiência pública sobre não obrigatoriedade da vacinação infantil da Covid-19. O senhor está pontuando. Quem quer ouvir diferente, interpretar diferente, é responsável por aquilo que entende. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. A gente precisa deixar muito claro isso na sociedade, porque hoje as pessoas ouvem uma coisa e desvirtuam. Então, a pessoa tem que ter noção do que está sendo dito aqui. O senhor não está falando sobre vacina da gripe, sobre vacina da poliomielite, sobre vacina do sarampo, sobre vacina da dengue, sobre qualquer... Não, o senhor está falando da obrigatoriedade da vacinação infantil da Covid-19. Porque quando é conveniente, se ressuscita a ciência dentro dessa casa. Quando não é, se rasga a ciência. Por exemplo, a gente fala tanto em liberdade de expressão, e a turma que gosta de defender liberdade de expressão está em silêncio com relação ao quê? O STF hoje vai julgar se eu e você podemos continuar usando as nossas redes sociais. O STF vai julgar, vai definir isso, vai legislar em cima de uma pauta que pertence ao Congresso Nacional. E aí, dependendo do resultado disso, nós teremos daqui a alguns dias o cerceamento da liberdade. E aí não tem mais, porque nem ter Câmara de Vereadores, se a gente não tem mais a possibilidade de fazer da nossa rede social uma extensão do mandato que nos une à comunidade de fato, não tem por que nem existir mais vereador, Câmara Municipal e Congresso. Entrega para o prefeito, o governador e o presidente, o executivo toca a ficha e fecha todos os poderes legislativos. Então, assim, é interessante que se fala tanto em liberdade, e eu acho que tem muita gente do passado que tem vergonha do posicionamento político de gente atual. Porque lá atrás lutavam pela liberdade e hoje esses mesmos que lutavam por liberdade são os primeiros a pedir censura. Tem que regulamentar, tem que cortar, tem que acabar com o discurso. Mas espera aí, como é que nós vamos aproximar as pessoas do diálogo, da participação política, da efetivação de política pública? Se fala tanto em participação política, em participação pública, mas são os primeiros a pedir censura. Apenas ao sinal de o senhor pedir uma audiência, já se avulta um debate, porque nós temos que cuidar, porque o rebote, porque isso e aquilo. Foi escancarado. Está cheio de estudo na rede social, na internet, em portais de notícias sérios, mostrando que não houve uma grande diferença na vacinação infantil com relação ao combate e à mortalidade, porque foi menor a mortalidade. Eu vejo gente coerente aqui, como o vereador Rafael Bueno, que não está aqui entre nós, que mesmo tendo o seu aspecto mais à esquerda, mas conseguiu ter coerência nesse momento. Então, a gente precisa chegar num momento onde se fala sobre não envolver a ideologia, mas aí quando a gente vai falar de ciência, aí é a ciência que eu gosto, não a ciência que de fato acontece. Está provado. Muito lockdown não serviu, não teve efetividade. Em vários países, a vacinação não foi efetiva em crianças. Nós estamos vendo a quantidade de crianças que estão morrendo, inclusive, em razão, e aí ficam as suspeitas, a quantidade de infartos que estão acontecendo, e etc, etc, etc. Então, assim, é preciso se ouvir os profissionais da área, não politizar o assunto. Eu concordo, obviamente, não politizar, mas tem que ficar claro o que está sendo discutido aqui. Então, parabenizar o senhor pela sua coragem. Eu não vou poder estar presente na audiência, porque eu tenho um compromisso. Tem um curso que eu estou fazendo até o mês de novembro e não me permite estar nas noites aqui, terças, quartas e quintas-feiras, mas eu sou parceiro dessa pauta, é importante e que bom que o senhor está frisando, que é para debater sobre a vacinação infantil com relação à Covid-19, a não obrigatoriedade. A liberdade, quem quer vacinar e se sente seguro, vacine. Quem não quer, tem a liberdade de não vacinar. Uma parte bem rapidinho, até vou deixar um gancho para ti, que ele é teu aliado, mais aliado político, que é o Osmar Terra, né? Ele tem acredito que uma boa relação com o senhor vereador, e ele desde o início prevê um monte de coisa que iria acontecer, que lá atrás ele foi taxado como louco, e ele colocou a curva até onde iria os casos, falou sobre a imunidade natural, né? E foi taxado como louco, o pessoal ficou meio com um pé atrás, e depois tudo que ele falou veio ocorrendo, e agora ele lá no Congresso vem, né, lutando contra a obrigatoriedade. Então eu não tenho tanta relação com esse deputado, mas queria aqui, né, deixar registrado, né, que a gente apoia os deputados que estão com nós nessa causa. E falando aquela questão da liberdade de censura, não precisa mais dizer, nem falar aqui que eles não estão de acordo com o que o povo clama, né? Ninguém está clamando aí por regulamentação. Isso aí é coisa do STF e de algum pessoal da esquerda que não está gostando, né, que o governo vem derretendo e as redes sociais contribuindo para que isso ocorra. Então seria isso. Graças a Deus nós não temos mais a hegemonia e o monopólio da informação, né? Todo mundo tem acesso à informação na palma da sua mão, literalmente,
E isso incomoda, de fato, quem está no poder. E aí as coisas vêm à tona, né? Notícia de hoje, 57% das pessoas reprovam o atual governo. Essa é a realidade. Por isso que cada vez mais a gente está vendo aí essa tecla insistência em cima de regulamentação de rede social. Muito obrigado.